Bom, pessoal, a gente está dando hoje continuidade às apresentações dos seminários de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo 1. As últimas equipes falaram sobre civilizações antigas, sobre história de vários momentos da Idade Antiga, tá? E pela primeira vez, agora as equipes vão trazer a história da Idade Média. Então a gente já não está mais falando sobre o mundo antigo. As últimas equipes falaram sobre Grécia, Roma, sobre Bizâncio, tá? E as duas equipes de hoje vão falar então sobre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Esse período é um período muito importante da história da humanidade, tá? É um período de mais ou menos 1000 anos do Renascimento. Então, é um período de bastante estabilidade na filosofia, bastante estabilidade na teologia. É um período de concatenação de informações. É um período de concatenação de informações que vão sendo armazenadas nas grandes bibliotecas e universidades da Idade Média. Tá? É um período de muito estudo. É um período também de muita, considerado assim, de muita obscuridade, porque a informação era guardada nas mãos de poucas pessoas, né? Poucos sabiam escrever e ler, principalmente o latim, que era a língua da filosofia na Idade Média. E a gente tem aí grandes nomes ligados ao pensamento em toda a Idade Média. E a forma do homem pensar na Idade Média e a ligação do povo europeu, principalmente ali da região do sul da Europa, com os povos do norte da Europa e do leste europeu, vai delineando como a arte vai se apresentar ao longo da Idade Média e vai preparando também o terreno para o acontecimento do Renascimento, tá? Já próximo lá do século XV. Mas aí a gente tem um caminhar de, como eu falei, em torno de 1000 anos. Eu passo a palavra aqui para Marcela, Bruno, Carlos, Elaine, Gabriel, Sá e Júlia Reis. Tá bom, equipe? Boa apresentação para vocês. Bom trabalho. Como eu falei, eu vou estar aqui na retaguarda. E em seguida a equipe da Baixa Idade Média vai se apresentar também. E depois eu volto a falar com vocês. Boas apresentações, boa sorte. Obrigado. Boa tarde a todos. O grupo vai dar agora início à apresentação sobre a Alta Idade Média. O grupo é composto, como o professor já falou, pela Ana Marcela, Bruno Duarte, Carlos Daniel, Elane Brito, Gabriel Sá e Júlia Reis. Pode passar. Esse vai ser o nosso roteiro de apresentação. Pode passar. A Idade Média ela foi um grande período na história da humanidade, que é dividido em dois momentos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao X depois de Cristo, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao XV. Portanto, como o professor disse, são 1000 anos de história da Idade Média. É um período bastante conturbado. Muita gente acha, inclusive, que a Idade Média foi um período de trevas, onde a tecnologia e a ciência não conseguiu se desenvolver. Apenas a questão religiosa. E a palavra medieval tem como adjetivo para algo ruim. Já outras pessoas, elas tentam desmistificar, dar outro significado à Idade Média, não como a Idade das Trevas, e coloca a Idade Média como um processo histórico mais lento, mas que teve, sim, algumas invenções. Uma palavra que pode se destacar na Idade Média é a palavra bárbaros. Os bárbaros, hoje, eles são conhecidos por nós como pessoas violentas que têm um pouco de educação. Naquela época, os romanos eles consideravam bárbaros todas as povos e pessoas que não consumiam da cultura greco-romana. A Idade Média ela começa com o declínio do Império Romano por causa das invasões dos bárbaros e as constantes crises que o Império Romano vinha sofrendo. É a partir daí que começa o que chamamos de feudalismo. Pode passar.
Em relação ao meio físico natural, o relevo europeu apresenta padrões diferenciados, articulando um conjunto de terras baixas, com menos de 200 metros de altitude, e um sistema de regiões montanhosas, como vocês podem identificar no mapa. Essa parte verde é as áreas baixas, e a parte marrom e com esse amarelado são as áreas mais altas. Pode-se identificar 3 tipos principais de relevo na Europa: planícies, planaltos e montanha, sendo o de mais importância as planícies europeias, pois a sua maioria tem solos férteis e apresentam grande importância para o desenvolvimento agrícola. Em exemplo de planície, nós temos a planície do norte europeia, que tem terras férteis e vários rios como o Reno e o Ordo passando por ela. No Planalto, o exemplo é o Maciço Central, que fica no centro-sul da França, e exemplo de montanha é o Monte Blanc, que é o maior da Europa Ocidental, com 4.810 metros de altura. Pode passar. Em relação ao clima, na maior parte do continente europeu, predomina o clima temperado. No extremo norte, atuam os climas frio e polar, marcados por temperaturas muito baixas, enquanto na porção sul, as temperaturas são mais elevadas em razão do clima mediterrâneo. Os climas que atuam na porção oeste da Europa geralmente são influenciados pelas massas de ar provenientes do Oceano Atlântico. Essa diversidade climática reflete-se nas formações vegetais. Alguns exemplos de vegetações do continente europeu é a tundra, a floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, estepes e pradarias e as vegetações de alta montanha. Em relação à vegetação mediterrânea, ela fica ao sul do continente, onde predomina o clima mediterrâneo, o qual se caracteriza por verões secos e invernos chuvosos. Nessas condições, desenvolvem-se plantas com características adaptáveis, como folhas permanentes, pequenas e resistentes à evaporação. Em relação às florestas de coníferas, elas predominam ao norte e também podem ser conhecidas por taiga. Elas ocupam extensas áreas que passam na maior parte do tempo de ano congeladas. A floresta temperada localiza-se, obviamente, no clima temperado, o qual se caracteriza pelas 4 estações do ano bem definidas e pela regularidade nas precipitações. Elas são compostas principalmente de espécies caducifólias, ou seja, de folhas caducas, que geralmente caem no período mais frio do ano. Pode passar. Em relação à hidrografia, a grande maioria dos rios da Europa são navegáveis e percorrem a maior parte do continente europeu. Essas características são muito favoráveis à ocupação humana e ao desenvolvimento de atividades agropecuárias, tendo enfoque por rio Sena, rio Ruhr e o rio Volga. Fazendo um paralelo com essa concepção geográfica que eles tinham na época, o mapa Mundi TO, um dos modelos de mapas mais divulgados no período medievo, baseava-se nas ideias do Santo Isidoro de Servilha, acerca do planeta e de seus habitantes. Nesse viés, os mapas TO eram interpretados dentro da simbologia cristã. Os 3 continentes teriam sido herdados após o dilúvio universal pelos filhos de Noé, com o T representando a cruz do Cristo crucificado, além de estarem associados com os 4 pontos cardeais. Acima do entroncamento dos 3 cursos de água, na parte central, destaca-se a cidade de Jerusalém, centro do mundo e do universo. Dentro deste modelo bíblico de entendimento da Terra, importava muito mais uma analogia ao sagrado do que uma equivalência geográfica. Pode passar. Bom, né, na Alta Idade Média não houve o processo de urbanização. Pelo contrário, houve o processo de desurbanização, que com a crise econômica do Império Romano no século III, iniciou uma decadência urbana que marcou o desaparecimento da cidade antiga, das instituições urbanas e do gênero de vida urbano no Ocidente. Nessa época, haviam muitas invasões bárbaras que destruíam muitos territórios e impérios. Os povos invasores, eles tinham como grande alvo as cidades romanas, pela quantidade de bens que poderiam ser saqueados. A chegada desses invasores, principalmente os germânicos, afetou os locais produtores de alimento, como a Península Ibérica, e o comércio. Com menor produção e um comércio instável, começou a faltar comida nas cidades. Com morte e fome, as cidades logo se tornaram locais de proliferação de doenças
E juntando com o medo dessas invasões, milhares de pessoas acabaram saindo da cidade e indo para o campo, concretizando assim o processo de ruralização e dando início ao feudalismo. Essas pessoas que fugiram para o campo, elas passaram a se abrigar em pequenas vilas ou ao redor de grandes propriedades de terra para obter alguma proteção e comida. Essas pessoas começaram a trabalhar para os senhores feudais, que eram os donos de grandes terras e ficaram poderosos por causa delas. Eles forneciam abrigo, segurança e comida em troca de trabalho. Então, esses cidadãos romanos que migraram para o campo acabaram se tornando, em sua maioria, servos. A vila feudal era organizada da seguinte maneira. Como vocês podem ver na imagem, está numerado. O número 1 é o bosque e fazia parte do feudo comunal, que podia ser usado tanto pelos servos quanto pelos senhores feudais. Número 2 está o castelo do senhor, onde viviam o clero e a nobreza. O número 3, os campos de cultivo, que eram utilizados pelos servos para produzir a comida dos senhores. Número 4, moinho do senhor. O número 5 está a igreja. No número 6 está a aldeia, que tem as casas e hortas, que eram onde viviam os servos, vilões e ministeriais. E a horta que ficava perto das casas deles, para que eles pudessem plantar a sua própria comida. E, por fim, o número 7, que é o pedágio ou direito de trânsito. Pode passar. Fases históricas. A herança romana clássica, a herança germânica, o cristianismo e a ruralização são os chamados fundamentos da Idade Média, porque eles são os elementos que antecederam a formação daquela sociedade. Essa sociedade da Alta Idade Média foi a junção de dois costumes diferentes. Antes da Idade Média se tinha a Idade Antiga, e a última grande sociedade tinha sido em Roma, que, como a gente viu, nesse período de declínio, sofreu diversas invasões dos povos bárbaros. Como o Bruno disse na introdução, era como os romanos chamavam quem tinha uma cultura diferente da greco-romana. No final, ocorreu essa mistura de costumes e tradições romanas e germânicas, formando uma nova pluralidade política, substituindo aquela unidade romana. Da herança romana clássica, se tem o colonato, que seria a maneira de exploração da terra pelos colonos. O colono explora a terra e coloca camponeses para produzir para ele, e o camponês, em troca, recebe proteção. Era o costume romano que começou a ser desenvolvido no final do Império com as invasões. Já da herança germânica, se tem o comitatus, que vai servir de base para o feudalismo, e foi o conjunto de relações políticas estabelecidas entre líderes germânicos e seus comandantes militares, de modo a estabelecer relações de serviço, proteção e honra, o que já vai ser visto em suzerania e vassalagem. Do cristianismo, que foi a síntese dessas duas sociedades, forjando uma só unidade espiritual, que foi essencial para a formação da nova civilização medieval. E da ruralização, como a Júlia já explicou, que foi um elemento significativo nesse processo de formação. Pode passar. Na estrutura religiosa, ideológica e social, se tem uma sociedade estamental, onde não havia mobilidade entre as ordens. Se dividia em clero, nobreza e servos. E era uma organização social defendida pelo clero e nobreza, justamente como forma de manter seus interesses. Então, lá no clero, era a concentração de maior poder. Se tinha as ordens dos membros da igreja, que detinham o poder ideológico, dogmas, conhecimento e influência política. Nesse cenário, a Igreja Católica já havia iniciado a Idade Média com destaque, pois o antigo Império Romano havia se convertido ao cristianismo. E por mais que tenha ocorrido o declínio dele, a Igreja Católica se manteve, entrando na nova era e se transformando na maior instituição desse período, na mais rica, na mais influente e, consequentemente, maior detentora de terras da Europa Ocidental. Em seguida vem os nobres, que são os senhores feudais, que detinham as terras, eram caçadores e dedicados a atividades militares também. E, por último, os servos, que compreendiam a população camponesa. Eles garantiam a subsistência da sociedade, responsáveis por todo esse sustento dos demais da hierarquia, e eles não podiam ser trocados, dados ou vendidos, o que os diferenciavam dos escravos, uma vez que eles tinham reconhecimento de condição humana, podiam ter bens, filhos e proteção do seu senhor feudal. Pode passar. A base econômica e política era constituída por esse sistema de feudalismo e agricultura, através da produção comunitária e de propriedades privadas. No caso, foi o destaque econômico desse período. Os únicos que pagavam impostos lá daquela pirâmide social eram os servos,
porque era ali onde se movimentava a economia. E entre esses impostos se tem a corvéia, que era a obrigação que o servo tinha de trabalhar de graça alguns dias da semana no manso senhorial, ou seja, no cultivo das terras reservadas ao senhor feudal. A talha, que o servo era obrigado a dar ao seu senhor uma parte do que produzia no manso servil. Essa parte, em geral, correspondia a metade daquilo que pertencia ao servo para o seu sustento de sua família. A mão morta, que era o termo atribuído à taxa que os servos tinham que pagar para poder permanecer no feudo da família da qual trabalhavam, em caso de falecimento do patriarca, que também, de modo geral, vai ser uma forma de exploração, pois mesmo com a morte dos pais, os servos ainda assim tinham a obrigação de continuar com o trabalho de seus entes queridos, e as banalidades, que era a obrigação caracterizada pelo pagamento da utilização das instalações do castelo. Ou seja, se o servo precisasse utilizar o local, como, por exemplo, o moinho ou mesmo o forno para preparar o pouco que restou para o seu consumo, ele ainda assim precisava pagar uma taxa em forma de mercadoria ao seu senhor feudal. Então, esse sistema de produção e de imposto era o destaque da base econômica daquele período. E assim como no feudalismo se tem a relação de obrigação dos servos para os senhores, em uma relação vertical socialmente, se tem também a relação de suzerania e vassalagem, que é entre o nobre suzerano, que vai doar parte de suas terras para o nobre vassalo, que jura fidelidade ao seu suzerano em troca. E aí já é uma relação que difere, é socialmente horizontal, de juramento e não de servidão. Essa expansão de laços de vassalagem ajuda a entender o porquê de ser uma política descentralizada na Alta Idade Média. Uma vez que essas expansões elas ocorriam dentro dos reinos, e neles a existência de inúmeros senhores. Ou seja, um senhor feudal oferecia parte de sua terra para o nobre, esse nobre poderia oferecer a parte que foi cedida a ele para outro nobre, e isso acabava se transformando em uma grande fragmentação feudal. Então, cada feudo se autogovernava, estabelecendo sua própria política. Pode passar. A respeito dos materiais empregados nas construções da Alta Idade Média, é de suma importância salientar o contexto histórico, pois com a divisão e queda do Império Romano, junto com a ascensão da Igreja Católica e as sucessivas invasões bárbaras, moldaram de forma determinante não só a estrutura social, como todo o estilo construtivo da Idade Média. As construções que se destacam durante a Alta Idade Média são os castelos medievais e as igrejas, visto que a Europa Ocidental foi invadida por diversos povos bárbaros. Tais acontecimentos influenciaram diretamente nas matérias-primas utilizadas nas construções. Devido aos baixos recursos dos nobres, os mesmos tiveram que recorrer a recursos locais, tais como a utilização de madeira local e de pedras, visto que isso poderia ser um problema quando havia escassez de matéria-prima. Diante das constantes invasões, houve a necessidade de aumentar as defesas do território construindo estruturas mais sólidas, para resistir aos ataques de possíveis invasores. Os castelos começaram a ser construídos por volta do ano 800, sobre as ruínas de construções antigas romanas. Esses primeiros castelos eram estruturas de madeira, tal como na primeira imagem, e barro, protegida por paliças, que são estacas, e mais tarde muros de pedras e rochas. Eles ficavam sempre na parte mais alta do terreno, de preferência no topo de uma colina, a fim de facilitar a vigilância e também podiam estar junto ao rio, que formavam uma espécie de defesa natural. Porém, com o aumento das invasões nórdicas e o fim do Império Romano, a madeira foi sendo substituída por pedras, até nas construções civis e de igrejas. Os castelos também tinham outra função, que era de mostrar o poder dos reis e senhores feudais para com seu povo. Eles permitiam o controle da área circundante e que se formasse um centro de administração, proporcionando ao senhor um lugar para manter o controle da corte. Aqui são outros exemplos da madeira e da pedra sendo utilizada em outros estilos construtivos, tais como igrejas e casas camponesas, que eram feitas de madeiras e barros. Como a Marcela disse, a igreja ela foi a única instituição que permaneceu organizada naquela época. Ela é que vai ser a patrocinadora da arte. Tudo é envolvido artisticamente, vai ser religioso na Idade Média.
A igreja ela pregava o teocentrismo, em que tudo gira em torno de Deus. Com isso, a arquitetura, assim como as outras artes, elas vão ser uma arte sacra, voltada para a igreja, em que na Idade Média elas foram divididas em dois tipos, as igrejas românicas e as góticas. No caso, aqui, na Alta Idade Média, a gente vai tratar sobre a igreja românica. As igrejas românicas, elas possuem o arco de berço. Mas o que é o arco? O arco, ele é a forma da janela, é a forma da porta, é aquele formato redondinho, é o arco redondo. A abóbora de aresta, ela fica no teto dessas igrejas. O que diferencia um arco de berço e uma abóbora de aresta é que a abóbora de aresta ela seria a junção de dois arcos de berços que dava a possibilidade de trabalhar o teto para que ele não viesse cair. Essas igrejas elas são conhecidas como fortalezas de Deus, porque as paredes são grossas, porque naquele tempo não existia nenhuma técnica de construção baseada no metal ou no concreto armado. Então, o teto ele caía muito facilmente. As paredes que sustentavam esse teto, elas tinham também uma função estrutural. As janelas dessas igrejas, elas são pequenas, por isso que dentro delas era escuro. A igreja românica, ela é mais pesada em comparação à gótica. Ela tem a predominância de linhas horizontais, por isso que tornava elas compridas. E outro ponto importante é que as plantas baixas dessas igrejas, ela tinham formato de cruz. Pode passar. Gabriel, pode passar. A Catedral de Pisa é um dos... A Catedral de Pisa ela é um dos melhores exemplos de igreja românica, porque ela tem janelas pequenas, a gente olha e parece um forte. O arco é o arco de berço, o arco redondo, tem o formato de uma cruz vista de cima. No seu interior, segue o arco redondo. Percebo que as paredes são grossas, possuem muitas colunas, como eu disse, para dar sustentação. E essa catedral ela foi projetada pelo arquiteto de origem grega. A sua construção iniciou-se em 1064. Essa catedral ela é declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pode passar. Essa é a Catedral de Saint-Cerny, que fica em Toulouse, na França. Ela também podemos perceber o formato de cruz, o arco redondo, janelas pequenas, e ela é a maior igreja românica conservada da Europa. A sua construção começou em 1070. Pode passar. Essa aqui é a parte da Elaine. Bom, os elementos decorativos, nós temos as esculturas, que decoravam tanto o lado interno quanto externo das catedrais. Tinha uma mensagem de transmitir cenas religiosas. Essa escultura da Catedral de São Lázaro, em Autun, na França, ela representa o juízo final. E essa outra que está na porta das Talateireiras da Catedral de Santiago, em Compostela, também decora e passa a mensagem divina. Vale lembrar que nessa Catedral de Santiago está o túmulo do apóstolo Santiago, por isso que elas ensinam, que é o padroeiro e santo protetor da Espanha, onde também surgiu a maior peregrinação cristã na Europa, conhecida como o Caminho de Santiago. Nas artes visuais, nós temos a pintura, que teve um papel de grande importância ao transmitir a mensagem divina à população, que, lembrando que na sua maioria eram analfabetas, já que o clero era a classe que possuía condições sociais, que favoreciam possuir conhecimento da leitura e da escrita. Então, as classes dos camponeses externos tinham nas pinturas um entendimento dos conteúdos bíblicos em ilustrações, que transmitiam as orientações e ensinamentos bíblicos, buscando atingir o objetivo imposto pela igreja, que era o teocentrismo. Então, essa pintura, as características dela, elas eram pinturas didáticas, expressivas, de formação, ou seja, elas não tinham, o autor não se preocupava em ilustrar, em representar a realidade. E o colorismo, as cores eram muito fortes. Na primeira imagem a gente vê a Santa Maria de Ávila, em Barcelona, Espanha, e na segunda a gente vê a pintura em mural, que decora a igreja São Clemente. Vejamos que
Jesus ali é o centro de tudo, né? Como eles sempre falaram, né? Sempre explicaram, deixaram isso muito claro, tanto nas pinturas quanto nas esculturas, certo? O mosaico também é muito importante. O mosaico também era uma outra forma de arte que tinha a função de retratar imagens e até figuras importantes, como a do imperador Justiniano. Aqui a gente vê o mosaico da Basílica de Santa Sofia, que fica em Istambul, e no outro lado, no lado direito, podemos observar o mosaico do imperador Justiniano. Elas eram feitas de pequenas pedras, algumas até de pedras preciosas, tamanhos e cores diferentes, que juntadas lado a lado formavam ilustrações que transmitiam essa mensagem. Os monumentos. Os monumentos. Temos esse daqui, que é o claustro do monasterio de Santo Domingos de Silos. Suas características dos monumentos são esses arcos de berço. A representação escultórica nos elementos que sustentam a cornice exterior da igreja, que em espanhol são denominadas de canecillos. Esse conjunto de estruturas fazem surgir um incrível mundo de formas geométricas, rostos humanos, animais que ornamentam a construção. E os nossos elementos simbólicos, estéticos, temos as iluminuras famosas. Por quê? Elas eram geralmente parcialmente feitas pelos monges, que tinham, muitas das vezes, como pagamento de penitências, a ilustração e a escrita, que só eles, né, a maior parte deles possuíam, e o tempo para fazer. Eram os únicos livros da época, os primeiros. E muitos deles, como esse Saltério da Rainha Isabel da Inglaterra, expressa os salmos, contém os textos da escrita de salmos em latim e anglo-nômade. E é provável que esse códice tenha sido um presente de casamento do rei Eduardo II. Também temos o grande evangeliário de São Columba, que é de extrema importância. Para os cristianismo irlandês. É bom lembrar disso. Esse livro ele foi escrito por monges celtas por volta do ano 800 depois de Cristo. É um livro que é muito conservado, não foi completo, porém, até hoje ele fica no museu, lá na Irlanda. E ele é considerado um dos livros mais bem desenhados e ilustrados, com riqueza de detalhes. Pode passar, Gabriel. Bom, fica claro, portanto, que a Alta Idade Média teve seu início no século V e o grande marco foi a queda do Império Romano do Ocidente, tendo suas principais características como a ruralização da sociedade, o feudalismo e o fortalecimento da Igreja Católica. Além disso, ela compõe a Baixa Idade Média, que se divide em Alta Idade Média e ela compõe a Baixa Idade Média, e tem essa diferenciação, pois a partir do século XI se iniciam mudanças significativas na economia feudal e as atividades baseadas no comércio e na vida das cidades, pouco a pouco ganham impulso, marcando assim o fim da Alta Idade Média e dando início à Baixa Idade Média. As referências, essas foram nossas referências. Obrigado a todos. Parabéns, grupo, foi top.
A gente, Clara Pereira, Lucas Leal. Olá, gente, boa tarde. Vamos apresentar nosso tema agora, através de vídeo. Peço que, se o áudio estiver baixo, eu estar no máximo aqui no meu computador, mas tentem aumentar, por favor, o áudio de vocês, caso esteja baixo. Muito obrigado pela atenção, é isso. Boa tarde, gente. Nós agora, Clara Pereira, Lucas Leal, eu, Marlon Dias, Jéssica Cruz e Josane Souza, iremos falar sobre a Baixa Idade Média. Começaremos mostrando o meio físico natural e a base econômica deste período, estruturas sociopolíticas e ideológicas, cidades de florescimento urbano, matérias técnicas e relações sociais das construções, elementos decorativos, monumentos e artes visuais e, por fim, obras arquitetônicas. Bom, e aqui, né, a Idade Média, ela compreende o período entre os séculos X ao século XV, foi um período marcado por cruzadas, crise do feudalismo, peste, fome, guerra, e também foi um período em que a religião estava bastante presente, como também temos várias simbologias ligadas a ideias teocêntricas. Também temos a arte gótica, renascimento comercial e urbano, formação da burguesia e transformações culturais e religiosas. A Idade Média a qual nos referimos se passa no continente europeu. Esse continente é muitas vezes definido como uma península de penínsulas, sendo a península principal parte do continente asiático, e destes se ramificam outras penínsulas, como a Ibérica e a Escandinava. Esse continente também pode ser dividido em 4 regiões majoritárias, como os planaltos ocidentais, a planície do norte, os planaltos centrais e as montanhas alpinas. A maior parte da população europeia se localiza na planície do norte, nos vales do rio Reno e do rio Danúbio. A flora e a fauna seguem um padrão norte-sul, sendo mais ao norte a tundra, seguida pela taiga, floresta de coníferas e vegetação mediterrânea. Essa última tem uma vegetação muito variada, indo desde pequenos arbustos até árvores de médio e grande porte. A economia da Europa durante o início da Baixa Idade Média ainda sofre com o baque da queda do Império Romano. Ela ainda é voltada para uma escala mais local de comércio, onde pequenas vilas e vilarejos produzem produções agropecuárias e os excedentes dessa produção são vendidos no comércio da cidade mais próxima. Nesses comércios temos atividades complementares para essas produções. Por exemplo, um fazendeiro precisa de enxadas e pás para conseguir fazer sua produção. E isso é vendido no comércio, que são atividades que suprem essas principais. Outra atividade que continuou florescendo, mesmo após a queda do Império Romano, foi o comércio de bens luxuosos. Esses comerciantes levavam de cidade em cidade cerâmicas, ouro e até escravos. Dessa forma, nós conseguimos concluir que a economia da Baixa Idade Média, do início da Baixa Idade Média, é composta de 2 atividades básicas, a agricultura e o comércio de bens luxuosos. Já a estrutura sociopolítica da Baixa Idade Média era composta por um sistema chamado de feudalismo. Também a sociedade era dividida em 3 estados, 3 classes sociais, o clero, a nobreza e os servos. O clero e a nobreza eram uma classe dominante. Eles tinham todos os recursos e a maior parte da educação também era contida por eles. A igreja também dizia que quem podia aprender alguma coisa, ela detinha o monopólio do conhecimento. Logo, a maior parte da população dessa época era analfabeta. A igreja também controlava e organizava as cidades, pois o poder do rei não ia muito além de onde suas tropas passavam, mas o poder da fé, da coerção por meio da fé, ia muito além das fronteiras da cidade. Além disso, o sistema feudal que existia na época e que entraria em crise logo em seguida, ampliava o poder do rei, pois quando um rei denominava um senhor feudal, ele ganhava uma terra para ser explorada, e essa terra, teoricamente, também começava a ser parte das propriedades do rei. Então, gente, uma das principais características da Baixa Idade Média é a crise do sistema feudal. Mas quais foram os fatores que levaram a essa decadência? Bom, aqui a gente já tem um aumento populacional. O número de natalidade, ele ultrapassa o número de mortalidade. Com isso, também a produção de alimentos, isto é, no caso, a subsistência, que era uma das características do sistema feudal, ele já não era mais alcançado. Também aqui a gente tem uma necessidade de atividades não agrícolas, que no caso, como exemplos, temos o artesanato e o comércio. E também
esse crescimento do comércio se dá através das rotas do norte, que eram as vias de contato com o Oriente. As cidades que se destacaram nessa época foram a de Gênova, Veneza e a região de Flandres. E, gente, naturalmente, com o esgotamento das forças produtivas feudais, a fome, que mais? O excedente demográfico, a existência de uma vasta camada de nobres sem terras também, e a necessidade de intensificar o contato com o Oriente, todos esses fatores levaram a um amplo processo de expansão europeia, no que, consequentemente, levaram às cruzadas. Mas o que foram as cruzadas? Foram expedições de caráter religioso, econômico e militar contra os inimigos da igreja, muçulmanos, heréticos, com o objetivo de conquistar a Terra Santa, que hoje conhecemos como Palestina. E aqui a gente tem uma ilustração que fala que Cristo guiava os cruzados, também a presença das cruzes nessas bandeiras. Então, já mostra a religiosidade forte dessa época. Também, uma das consequências das cruzadas foi a retomada das navegações europeias, no que levou à reativação do comércio. Bom, aqui também temos mais outras crises que foram o período de fome provocado por um fracasso das colheitas, também o empobrecimento dos solos, entre 1315 a 1317. Também temos a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1422, por aí, que foi, na verdade, uma sucessão de batalhas envolvendo a França e a Inglaterra, e motivadas por razões políticas, econômicas. Também temos a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, que ceifou 1/3 da população europeia, cerca de 13 a 15 milhões de pessoas. Bom, também temos aqui as transformações culturais, devido àquele monopólio cultural que a igreja detinha, ele foi quebrado pela vitalidade urbana, e um dos efeitos dessa nova vitalidade foi o crescimento do humanismo, que era basicamente uma corrente filosófica que valorizava o ser humano, a questão do antropocentrismo. Também temos uma sede de saber que varre a Europa, a teologia se modificou. Santo Tomás de Aquino, que era um dos filósofos desse período, na sua obra Suma Teológica, procurou harmonizar as verdades da fé com o método raciocinal lógico, criado por Aristóteles. E essa abertura do pensamento raciocinal possibilitou que a igreja atraísse estudiosos, e não é por acaso que foi dentro das igrejas que surgiram as universidades medievais, e que utilizavam o método de ensino, a escolástica, que é uma corrente filosófica, medieval, na qual há uma união entre a fé e a razão, o pensamento raciocinal. Após o declínio do sistema feudal, as cidades voltaram a se tornar importantes núcleos econômicos. Com a redução da exploração dos trabalhos braçais, surgiram os novos métodos e procedimentos na produção agrícola que proporcionou uma maior produtividade. Esses métodos permitiram não só o aumento da produção, mas também o crescimento populacional e, associado a isso, o aumento do comércio possibilitado pelas cruzadas resultou num êxodo rural, estimulando o crescimento dos burgos. A palavra burgos, vem do latim burgus, o que significa pequena fortaleza ou povoado, que pelo germânico burgus ficou conhecido como cidadela fortificada. Os burgos eram cidades muradas e autogovernadas. Desenvolveram-se pelo processo de troca de produtos entre um feudo e outro. Os produtores levavam seus produtos até o burgo e lá faziam uma espécie de feira, trocando seus produtos por outro ou por dinheiro. Os habitantes dedicavam-se ao comércio e à produção artesanal, o que era realizado pelos mestres em suas oficinas. Seus habitantes eram chamados de burgueses, crescendo em poder econômico de modo que no século XIX formaram a burguesia. Os burgos permitiram o surgimento de novas profissões, como os cambistas, responsáveis por controlar o valor real da moeda, os banqueiros, responsáveis por guardar grandes quantias adquiridas pelos burgueses. Com isso, os burgueses sentiram a necessidade de mais segurança e os burgos passaram a ser cercados por muros, o que viriam a se tornar as futuras cidades medievais, dando origem assim ao renascimento urbano. As cidades medievais
eram muito mais organizadas, chegando a ter uma população em média de 250 a 500 habitantes cada. Surgiram próximas das estradas, de mosteiros e castelos. Seus prédios tinham entre 3 e 4 andares. Na parte de trás, os pequenos quintais serviam de área para cultivo de alimentos e ervas medicinais. Num ponto de destaque dentro da muralha, geralmente no centro, próximo das áreas de convívio social e manifestação pública, ficavam os castelos e as catedrais. Estas eram as estruturas mais caras e mais altas da região. Ao redor, ficavam moradias e os edifícios comerciais. Além disso, haviam também hospitais, hospedaria, asilo, abrigo para inválidos, forasteiros e pobres, que na época era uma novidade. O intelectual da Idade Média nasceu junto com as cidades e foi através do desenvolvimento urbano, ligado às funções comerciais e industriais, que ele apareceu. O desenvolvimento científico medieval, ele nasceu a partir da prática e surgiram as novas inovações técnicas. Ou melhor, a partir das necessidades diárias que criaram-se novas técnicas e ferramentas. Portanto, foi durante a Idade Média que muitos descobrimentos e realizações deram existência às bases de muitas das teorias que são utilizadas atualmente. Foi durante esse período que surgiu a álgebra, os moinhos, que muitos projetos arquitetônicos ganham vida, como as catedrais góticas e as universidades, e o surgimento da imprensa por Gutenberg. Embora esse fosse um período marcado pela ótica cristã sobre a concepção de mundo, a era medieval apresentou transformações e aprimoramentos técnicos que, dentre eles, estão a drenagem do solo de áreas mais baixas, contenção de rios através de diques, obras de irrigação graças ao desenvolvimento de uma ciência hidráulica, além da criação da técnica de rotação de cultura, permitindo descansar o solo e renová-lo ao mesmo tempo em que se utilizava para novos produtos. E agora nós vamos falar sobre materiais, técnicas e relações sociais nas construções. Os materiais utilizados nas edificações do período medieval, eles apresentavam bastante variabilidade, né, devido à grande diversidade de matéria-prima disponível nas diferentes regiões e também por conta do engenho e da habilidade técnica do homem para trabalhar. Pode passar. Boa parte da arquitetura gótica foi feita em pedra e, às vezes, em tijolo, quando não havia pedras disponíveis, como, por exemplo, nos Países Baixos. E aí, aqui, nós temos o castelo de Prevestin, do século XII, né, que fica localizado na Bélgica, e ele foi construído todo em pedra. As casas da população da época tinham paredes espessas, eram escuras, com poucas aberturas, e visavam a proteção do morador. Geralmente, elas eram construídas ou em madeira ou em pedra, e no térreo funcionavam lojas, oficinas ou pequenos comércios onde os moradores trabalhavam. E aqui nós temos o exemplo da Casa dos Ourives, né, do século XIV, que fica localizado na Itália. Pode passar. A madeira raramente foi usada, né, para a construção de edifícios importantes por conta do risco de incêndio. Mesmo assim, certos países fizeram sua contribuição especial, né, com construções em madeiras, como a Noruega, a Suíça e a Transilvânia. E aqui nós temos o exemplo, né, de uma das melhores e mais famosas igrejas de madeira escandinava, que ainda existe e fica em Borgund, na Noruega, e foi construída por volta de 1150. Bom, técnicas e relações sociais nas construções. Os pedreiros, eles tinham um papel muito importante, uma posição muito elevada, eles viajavam longas distâncias, davam aconselhamento sobre edificações, selecionavam materiais e ainda por cima escolhiam a equipe de trabalhadores. Uma curiosidade é que eles sempre deixavam uma marca, né, de pedreiro talhada na pedra, que era responsável pelo pedreiro, né, que fez a execução do edifício. E a gente geralmente encontrava essa marca em edifícios românicos e góticos. E também era preciso que eles compreendessem a pedra e colocassem suas ideias no papel. E aí, né, com o passar do tempo, o desenvolvimento da arquitetura desse período foi mais expressivo nas construções de igrejas e monastérios de alvenaria com abóbadas que resistissem a incêndios. E aí, aos poucos, os construtores eles passaram a migrar, né, de um local para outro, provocando um período de construções de inúmeras edificações extraordinárias e grandiosas. Pode passar. E aqui, né, nós temos as plantas baixas das catedrais góticas.
que derivaram, né, da arquitetura românica e seguiram a composição do formato de cruz. Aí aqui nós temos o exemplo da planta da Catedral de Un, que fica na Alemanha, e da planta da Catedral de Ames, que fica na França. Pode passar. E aí, né, com a inovação e os avanços dos elementos construtivos, surgiram novas técnicas estruturais que permitiram maiores aberturas. E estas configurações podem ser observadas aqui, ó, como a gente consegue perceber a diferença entre a Catedral de Laon e a Catedral de Chartres. A Catedral de Laon foi construída no período do Gótico primitivo. E aí a gente consegue perceber essa diferença, né, que houve um aumento na largura e na altura do clerestório, como a gente pode perceber aqui. E aí o clerestório, né, era aquela parte da parede da nave que era iluminada por um conjunto lateral de janelas. O trifório era uma galeria estreita formada por pequenas arcadas, e as arcadas eram uma sequência de arcos sustentados por colunas, conformando o espaço das naves laterais. Pode passar. E aqui, né, para exemplificar melhor, nós temos o exemplo da Catedral de Notre Dame, onde as pessoas estão, é a nave da igreja. Embaixo, a Catedral de Santa Maria mostra exemplos de trifório. E no lado, a Catedral de Chartres, a gente consegue ver os três elementos, o clerestório, o trifório e as arcadas embaixo. Outro elemento construtivo usado nas igrejas góticas é o arco botante. Esse arco tem o objetivo de retirar toda a carga, todo o peso que o telhado ou a abóbada exerceria sobre as paredes. Ele tira toda essa tensão e redireciona para o contraforte. O contraforte é uma estrutura construída ao decorrer da base da edificação, que tem a função de receber essa carga, e ela é feita ou em pedra ou em tijolo. Assim, a parede deixa de ter uma função estrutural e passa a ter uma função decorativa. Pelo fato de agora terem essa função decorativa, surgem os rendilhados, que aqui em cima são rendilhados de barra, onde o vidro tem um papel principal, e aqui embaixo tem um rendilhado em placa, onde a pedra tem um papel principal. Pode passar. Surge também a abóbada nervurada, onde a abóbada é formada por vários arcos quebrados, ou arcos ogivais, que se ramificam, e eles têm a função de pegar toda essa carga da abóbada e jogar diretamente em cima do pilar, como nós podemos observar aqui, o que ajuda ainda mais a diminuir a tensão que as paredes recebem. Aqui na direita também temos o exemplo de arcos botantes e contrafortes. O arco botante aqui sobre o telhado e o contraforte logo na base do arco botante. E aqui nós temos as agulhas, que foram responsáveis pela verticalização das torres, que se torna ainda mais imponente agora, né, nas catedrais góticas. E aqui nós podemos perceber, né, o afunilamento das torres em formato de agulha. Como exemplo, nós temos a Catedral de Un, na Alemanha, e aqui ao lado a Catedral de Notre Dame, na França. Bom, para encerrar, né, a arquitetura gótica ela primava pela luz natural, né, que se assemelhasse à luz divina, e todas essas transferências de cargas, essas inovações construtivas, fizeram com que as paredes fossem menos espessas, dando espaço para as fachadas de vidro, né, e para os vitrais, e assim a luz natural pudesse adentrar. E aqui a gente pode verificar isso, né, com o exemplo do interior da Catedral de Pisa, que fica na Itália, e o interior da Catedral de Saint-Denis, que fica na França. Bom, agora a gente vai apresentar sobre os elementos decorativos, monumentos e artes visuais. Pode passar. Bom, aqui vocês podem visualizar a tapeçaria, que era um dos elementos. Servia para decorar ambientes mais ricos, tá? Feitos em lãs ou em sedas. Como vocês podem observar aí, ilustrando aí para vocês, a Batalha de Zama foi feita originalmente para o rei François I da França, em 1535, tá bom? Bom, segundo algumas lendas, esses tapetes serviam para aquecer o ambiente, além de cortar o ar. Pode passar. Além disso, como um elemento visual, nós temos os vitrais. Os vitrais, eles vão ser um elemento figurativo, colorido, né, que tem toda uma carga simbólica aí, que as ilustrações teocêntricas serviam para aquelas pessoas que não sabiam ler também, elas conseguissem entender a mensagem apresentada, ok?
Pode passar. Bom, na pintura, né? A pintura, a gente destaca a pintura em afrescos, pintura a óleo e a pintura em luminárias, tá? Aí nós temos esse grande Giotto, que pintou essa obra aqui, né, chamada A Lamentação, que apresenta Nossa Senhora recebendo o seu filho morto, e você vê todo um contraste aí. E ele buscou apresentar o realismo, dando mais dinâmica na obra. Por isso ele se destacou tanto. Próximo. Não menos importante, nós temos as esculturas góticas também, tá? Que tinham como uma das principais características a verticalidade, que era para chegar mais próximo de Deus. Também trabalhando a questão do naturalismo, dinâmica e realismo. Pode passar. Como monumentos, nós temos, além das catedrais, que mais à frente será bem explicado, nós temos alguns elementos, como vocês observam aqui, elementos góticos apresentados na figura aqui, no Palácio da Inglaterra, aqui. Que característica nós temos aqui? Um ambiente alto, você vê, né, que mostra essa grandeza do homem, né, o homem imagem e semelhança de Deus. Próximo. Além disso, os monumentos não eram só catedrais, né? Nós temos aí, como vocês podem observar, na primeira figura, nós temos a Casa das Conchas na Espanha, tá? No século, você observa aí no século XV, né? Além disso, nós dado destaque também para o Salão de Tecidos, na Bélgica, como vocês podem observar, no século XIII. Essa grande obra aí, você observa que ela é imensa, né? Ela tem 175 metros de largura e 70 de altura, fora essa agulha dela, que chega a 80 metros. Então, é uma obra que servia para mostrar também a questão da riqueza que se tinha na época, não só nas igrejas, mas também como alguns edifícios civis, tá? Próximo. Ó, falando de outros monumentos, nós temos castelo também, esse castelo que seria como uma fortaleza, né, para impedir a entrada de outros países, né, uma fortificação, e os detalhes dele aí no lado. Próximo. Então, gente, aqui temos as principais obras arquitetônicas. No caso, o período que estamos é o gótico, e também o gótico, ele é conhecido como as artes das catedrais, porque esses edifícios mais notáveis, né, e ousados desse tempo, essas grandes catedrais, elas foram construídas não apenas com o objetivo de impressionar o clero e as pessoas que vinham orar nelas, mas sim também para simbolizar a confiança, o poder das cidades. Primeiro temos a Basílica de Saint-Denis, na França, e essa basílica é vista pelos estudiosos da arte medieval, onde a arquitetura gótica encontrou sua primeira definição. E essa basílica vai ser o veículo utilizado para a comunicação dos novos valores simbólicos. Por um lado, temos a dignificação da monarquia, por outro, a glorificação da religião. Também temos a Catedral de Ulm, na Alemanha, que o que chama a atenção nessa catedral é sua grande agulha vertiginosa, que permite ser a maior da Alemanha, cerca de 160 metros de altura. Também temos a Catedral conhecidíssima de Notre Dame, e aqui a gente já percebe o estilo gótico, nessas agulhas, nessas rosáceas maior e menor, na sua torre central, e o arco de sustentação nas paredes laterais. Essa catedral serviu de palco para a coroação de Napoleão e também fez parte do universo fascinante literário de Victor Hugo. Também temos a Catedral de Beauvais, e essa catedral ela foi talvez a equivalente medieval da Torre de Babel bíblica. Ela foi projetada para tocar a face de Deus. Nessa época, a gente tem, né, a característica do verticalismo, torres mais próximas do Criador, no caso Deus, a religiosidade nas artes, né? A sua nave central
Foi a mais alta já construída nessa época, cerca de 45 metros, e a sua agulha de 150 metros. Temos também a Catedral de Chartres, que suas paredes são preenchidas por vitrais coloridos que representavam cenas bíblicas. E uma das características desses vitrais, para as pessoas que estavam dentro delas, elas sentiam que, por meio dessa luz, o próprio Deus falaria com os homens, derramaria a sua luz, seu calor, e um sopro de vida. Também na sua entrada há um labirinto que os peregrinos costumavam percorrer para limpar a sua alma ao entrar na casa do Senhor. Bom, agora temos construções que remetem ao gótico no Brasil. Edificações góticas autênticas não existem aqui, né? Mas o revivalismo gótico popularizou-se a partir do reinado de Dom Pedro II. Temos aqui, como exemplo, a Catedral de Petrópolis, no Rio de Janeiro, de Sé, em São Paulo, e Santos também, em São Paulo. Então, gente, concluindo o nosso trabalho, percebemos aqui nesse período final da Idade Média, baixa Idade Média, algumas mudanças já estão acontecendo para dar início, que a gente conhece na história, como a Idade Moderna, marcado, né, pelo período de transição, que é o renascentismo. Aqui, nesse período da Idade Média, da Baixa Idade Média, percebemos algumas mudanças que já estão acontecendo, aquele desprendimento às ideias teológicas fortes, dando lugar à razão, ao antropocentrismo. Então, é isso, essas foram as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Parabéns. Parabéns às duas equipes de hoje. Gente, muito obrigado pela disponibilidade, tá? E pelas apresentações. Só pelo que eu vi aqui na minha tela, já sei que tiveram bastante conteúdo. De uma forma geral, eu falo isso sobre todas as equipes. Eu sei que vocês buscaram bastante conteúdo, vocês procuraram ir bem além do que trabalho simples sobre arte, sobre arquitetura. Isso é muito bom. Vocês falaram sobre o pensamento de cada época, vocês falaram sobre várias características de povo, de geografia, de região, tá? E é muito bom vocês entenderem desde agora o quanto todas essas características importam, são fundamentais no estudo da história da arquitetura, da história da teoria da arquitetura. Porque as artes e a arquitetura, como uma delas, ela é um fruto direto do seu tempo. Tá? Então, o que acontece no nosso tempo, no meio artístico, no meio cultural, é um fruto direto, é um resultado direto da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, tá? E daquilo que está acontecendo no mundo na nossa época. Então, vocês vão ver isso de forma muito mais clara no Renascimento, talvez, e no Humanismo. Tá? A gente vai encerrar por aqui a aula de hoje. Eu preciso só fazer a chamada, eu só não abri ainda. Deixa eu fechar a câmera rapidinho. Eu só não abri ainda o meu CGA. Não sei se está funcionando hoje. Tem dias que o CGA não abre. Tá, funcionando sim. Aqui. Tá um. Justo hoje eu acho que a internet está boa, a luz está boa, ninguém caiu. Tomara que estabilize daqui para frente, tá? A partir da próxima aula, a gente começa a conversar sobre outros tópicos que eu vou trazer para vocês. Então, para a próxima aula, eu vou dizer até amanhã ou depois se eu vou querer alguma leitura de vocês. Tá? Mas a princípio não.
A princípio, eu vou trazer alguma apresentação ou dinâmica para a próxima aula, novo tema, desses temas da nossa disciplina. Bom, para poder a gente ir fechando a disciplina, que já está mesmo em vias de concluir o conteúdo e o tempo. 13 de setembro. Vamos lá. Ana Beatriz. Presente. Ana Marcela. Presente. Ana Roberta. Presente. Ângela. Brene. Aqui, professor. Bruno. Aqui. Camila. Presente. Karina. Presente. Carlos Daniel. Presente. Cíntia. Presente. Clara Vitória. Presente. Daniele. Professor, seu áudio está muito baixo. Elaine. Ah, sim. Elaine conversou comigo. Daniele, já chamei. Gabriel Carneiro. Gabriel Magno. Professor. Ok. Gabriel Sá. Presente. Geisa. Presente. Gabriel Magno. Tá. Geisa. George. Giovana. Presente. Giovana Pinho. Presente. Gisele. Jadson. Jéssica. Presente, professor. Jadson João aqui, Vitor. professor. Ok. João Vitor. Presente. Jordane. Aqui, professor. Júlia. Aqui. Juliana Góes. Presente. Juliana Viegas. Calil. Aqui, professor. Karen. Presente. Kelly. Presente, professor. Kathleen. Presente. Letícia. Presente. Luíse. Presente. Lucas Barroso. Presente. Lucas Mourão. Presente. Maicon. Presente. Marcelo. Presente. Márcio. Márcio Régio. Marlon. Presente. Mayra. Presente. Michel. Patrick. Presente, professor Patrick. Pedro Lucas. Presente. Samile. Presente. Vanessa. Presente. Yuri. Presente, professor. Eu vou repetir o nome só de quem está como falta. Ângela. Gabriel Carneiro. Geisa Batista. Jorge Lucas. Gisele Regina. Juliana Viegas. Marcelo Rodrigo. Márcio Régio. Michel do Carmo. Marcelo está aqui, professor. Juliana Marcelo Viegas. Rodrigo. Chat. Juliana Viegas Guedes. Presente. Ok. Ok, gente. Ok. Encerramos por aqui hoje. Obrigado, tá? E parabéns mais uma vez a todas as equipes que apresentaram. Tá ok, Juliana? Eu lancei. Valeu, gente. Tchau, professor. Obrigada, professor. Professor. Melhor